Sejam bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social de Guimarães, pelos olhares atentos do Carlos Caneja Amorim, Francisco Teixeira e Mariana Silva, que nos próximos minutos vão então estar a observar aquilo que de mais importante aconteceu em Guimarães na última semana. Lembrar que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães. Pode seguir-nos semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 21 horas, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Minha senhora, meus senhores, estamos numa sexta-feira, dia da segunda reunião da sessão da Assembleia Municipal. Ontem, quinta-feira, houve uma primeira reunião, sobretudo com esse ponto forte que foi o período de antes da ordem do dia e depois a discussão e votação do relatório de contas relativo a 2022. Alguns temas que no período antes da ordem do dia marcaram alguma relevância, nomeadamente a capital verde europeia, o caso do Centro de Hemodinâmica do Hospital de Guimarães e também a anunciada, ou diria que a temida eventual transferência de valências judiciais para Guimarães. Ora, é sobre tudo isto que proponho ao painel que se pronuncie, mas, obviamente, como sempre, com toda a liberdade para escolher outro tema que entenda por conveniente. E eu era capaz de desafiar já o Carlos Caneja Amorim a dar o pontapé de saída. Eu não sei, meu caro Carlos, se o assunto das transferências das valências judiciais, ou eventual, se foi um dos assuntos que mereceu mais a atenção na Assembleia Municipal de ontem. Boa tarde, António e Mariana e Francisco. Relativamente à Assembleia Municipal de ontem, eu senti-me remetido, no fundo, para um escritor que ultimamente me visitou na minha mesinha de cabeceira, que foi o Ortega y Gasset, que é um autor muito citado, mas pouco lido, mas que, de facto, falava da Espanha invertebrada. No fundo, dizia que a falta de ligação entre as várias estruturas de um país, no fundo, um país não ser uma comunidade é uma das principais razões para que haja uma permanente crise social e política. E que ele, inclusivamente, até dizia que Castela fez Espanha, mas Castela também desfez Espanha. Quando diz que Castela desfez Espanha, refere-se precisamente ao centralismo excessivo que acaba por destruir uma noção e a ideia de comunidade. E porquê esta viagem? Porquê é que eu me lembrei do Ortega y Gasset, que é José, como é o Aragura, também é outro que eu gosto muito. Também gosto de José Gil, também já agora outro José, que é português nascido em Moçambique. Porque, de facto, nós por vezes temos que pensar e refletir sobre o que se está a passar, não só no plano nacional, mas também no plano local, e sentir que há um sentimento de desgaste perante a própria estrutura política do país e, sobretudo, ao que aqui importa, que é discutirmos Guimarães. Na Assembleia, onde ficou claramente sinalizado vários temas em que o centralismo, a questão do poder central, não tratar com o equilíbrio, com a personalidade que é fixada na própria Constituição da República Portuguesa, causa entorces que, de facto, trazem um dano considerável à própria democracia. O António frisou um dos assuntos que, de facto, está agora na ordem do dia e permita-lhe dizer o seguinte, onde é que eu noto, inclusivamente, essa questão mais premente, António. Para tratar primeiro da questão de princípio, da questão estrutural, que é, quando a oposição, por exemplo, numa questão que tem que ver com o facto do centralismo tratar mal Guimarães, levanta a voz e diz que, de facto, a decisão que vão tomar prejudica Guimarães e não é justa e não é correta, não me parece bem que seja o poder que está em Guimarães a tirar voz a essa voz. Quer dizer, é a primeira a dizer que, porque neste tipo de situações todas as vozes contam. Então, e quem está no poder em Guimarães quer silenciar quem, no fundo, deveria estar também do mesmo lado, porque é uma questão de política externa, digamos assim, é algo que nos une. Portanto, quando o PSD diz que esta possibilidade de retirar competências na área judicial a Guimarães, no fundo transferi-las de Guimarães para Braga, é um erro. E Famalicão? E Famalicão é um erro crasso e que Guimarães, de facto, seria prejudicado de forma injusta. Não me parece bem que o PS venha dizer que o primeiro
lugar vai buscar o argumento histórico, vocês lá atrás disseram isto, ou o argumento presente que é, vocês dizem isso porque o governo agora é do PS. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Quando é uma questão de política externa, quando é uma questão que é o superior interesse de Guimarães, eu continuo a entender que quer o PS, quer o PSD, quer os demais partidos representados na Assembleia Municipal devem falar a uma só voz, porque só assim nós teremos força. Porque repare-se, António, inclusivamente eu tenho aqui sinalizado por diversas vezes várias temáticas em que, de facto, o Poder Central está a faltar ao respeito de forma direta e com estrondo a Guimarães. E depois nós, se continuarmos a tratar disto de forma casuística, casinho a casinho, e se depois, inclusivamente, nós nos dividimos entre o que diz o PS, o que diz o PSD, o que diz o CDS, nós acabamos por não fazer sentir ao país que temos aqui uma questão política grave. Que isto não é uma questão de queixinhas, que isto não é uma questão de Guimarães achar que só porque é o berço da nação merece respeito. Não. São questões que se sucedem umas às outras que demonstram que, de facto, o Poder Central está a faltar ao respeito ao superior interesse de Guimarães. Mariana Silva, sobre a Assembleia Municipal de ontem, quinta-feira, quais são também os assuntos, ou o assunto que eras capaz de eleger? Imagino que a candidatura à Capital Verde te interesse refletir um pouco. Sim, interessa, e antes de mais, boa tarde a todos, mas interessa-me antes começar por um outro assunto, que é um certo desrespeito pelo órgão Assembleia Municipal que se sente cada vez mais, principalmente por parte do Sr. Presidente da Câmara, que devia dar o exemplo e que, infelizmente, da Assembleia para a Assembleia se verifica o certo desgaste que eu também já tinha falado e que está claro. Não deixa de ser interessante que, passado um dia do 25 de Abril e de todos os discursos e do cravo ao peito, que se olhe para aquele órgão de fiscalização em que todos foram eleitos pelos vimaranenses, todos os que lá estão sentados, de uma ponta à outra, quer a gente goste, quer não goste, e que o Sr. Presidente diga em certa altura: eu só tenho que dar explicações aos vimaranenses. Depois lá corrigiu a mão. Parece até aquela cena em que a mãe dá um chute debaixo da mesa, não sei se alguém lhe deu, mas corrigiu a mão e disse: e aos seus deputados. Mas, inicialmente, com bastante certeza e altivez, disse que só tinha que dar explicações aos vimaranenses. E aquelas pessoas que estão ali, aqueles eleitos que estão ali sentados, têm também eles que dar explicações aos vimaranenses do seu trabalho. E, por isso, o seu trabalho de oposição, e que o Sr. Presidente está sempre a desvalorizar, e também disse, ouviu-se perfeitamente quando ele se senta no fim de uma intervenção a dizer: só dizem mal, e aquele discurso que já é recorrente de quem diz mal não gosta de Guimarães, de que vocês só apontam porque não gostam de Guimarães, porque isto depois vai para fora e parece que em Guimarães tudo está mal. Não me parece que isto seja o correto, até porque muito do que foi dito naquela Assembleia tem também ligação ao nacional, não é? E por isso há aqui um conjunto de questões, dito até pelo próprio Presidente, de envelhecimento da população, de falta de habitação, de tudo isso, que é transversal. É correto, é transversal e ninguém esconde isso, nem ninguém deixa de o afirmar. Agora, nós não podemos, o poder local, com maioria, durante 3 mandatos, que ele também fez questão de vincar, com altivez novamente, e falta de respeito da minha parte, que eu considero que é falta de respeito pelo órgão e por quem está ali sentado, que as pessoas não podem, quem está ali não pode fiscalizar, não tem o direito a fiscalizar, não tem o direito a perguntar, não tem o direito a dizer que não concorda com uma determinada posição ou opção, não tem o direito a dizer que é preciso corrigir aqui, é preciso corrigir ali, porque a seguir é logo dito que não gosta da cidade e que não estão minimamente preocupados com o Conselho e com aquilo que possa sair dali para fora, daquelas paredes para fora. E ainda bem que sai, ainda bem que as assembleias são filmadas, porque assim também as pessoas percebem a que nível é que nós estamos, sobretudo quando demora 2 minutos para dizer que não tem tempo para falar, para responder a todos, não é? E parece-me também aí uma falta de respeito pelo trabalho dos eleitos que se esforçam, que fazem as suas perguntas, quer gostem, quer não gostem,
cada um trabalhou por si para levar e para fiscalizar da forma como entende ser a correta. E depois selecionava realmente a Capital Verde Europeia, que ficamos a saber que será entregue a candidatura dia 30 deste mês, mesmo no limite, por aquilo que já tinham informado que seria entre março e abril, mas lamentavelmente com 2 descargas muito significativas no Rio Selho e no Rio Ave. Que também me entristeceu que só a CDU falasse sobre isto, porque parece que já nos habituamos à poluição dos recursos hídricos no concelho e por isso é mais uma, pronto, não é? E aconteceu, é mais uma. Nesse aspecto, parece que dás razão a Domingos Bragança quando ele dizia que falta uma censura social por parte da população relativamente a estes... Falta uma censura social, mas a censura social também é quem foi eleito com maioria pelos vimaranenses, que tem que dar explicações aos eleitos locais e a todos os vimaranenses porque é que isto continua a acontecer. Não é chutar para as águas de Portugal e dizer que eles não ouvem e que não percebem. Porque quando a CDU levou a questão de Brito, do coletor de Brito, que continua neste momento, há 2 meses que nós levamos a questão, e neste momento ele continua a fazer descargas de esgotos para o Rio, o Sr. Presidente disse, vamos dialogar com as águas do Norte. Então, mas já fez queixa ao Ministério do Ambiente? Tem que se fazer queixa a alguém. E quem é o responsável por fazer queixa é o Sr. Presidente também. Ele também tem que ter poder para chamar a atenção às estruturas nacionais e com responsabilidades na área dos recursos hídricos, à APA, chamar quem ele quiser. Ele tem o poder de chamar e de fiscalizar. Não é ir para a Assembleia Municipal dizer que não tem nada a ver com isso e que as águas de Portugal fazem ouvidos loucos. E por isso há aqui um claro cansaço do Sr. Presidente, para não dizer coisa pior, que com o órgão de fiscalização, que é a Assembleia Municipal, que leva depois um pouco aquilo a chegar ao ponto que se encontra. E mesmo só para terminar, porque nós, no mandato anterior, penso eu, ou no outro, já não, mas acho que foi no mandato anterior, decidiu-se na Assembleia Municipal, na reunião de líderes, um documento incluindo a gravação das sessões, mas havia também uma ideia de fazer iniciativas fora da Assembleia Municipal, levando os eleitos, levando o Sr. Presidente, para dizer o que é este órgão. E eu acho que é urgente. Acho que é urgente que se leve a Assembleia para fora, para a comunidade perceber, até mesmo pelo discurso do cidadão que lá esteve, para perceberem como é que as coisas funcionam, o que é possível fazer, porque nós não podemos querer participação cívica ativa e fazer perguntas só a um partido. Francisco Teixeira, olhaste para a Assembleia Municipal de ontem e que é que trazes? Mas nada, cumprimento-vos a todos, e a quem do lado de cá e do lado lá do ecrã. Eu acho que existe alguma excitação pré-eleitoral, mas é um bocado estranho, estamos a 2 anos e meio das eleições ainda, que convinha, acho que era útil, acalmar e recentrar. Eu, por acaso, não concordo nada com a Mariana. Acho que... Mas a excitação por parte da oposição é isso? Sim, sobretudo por causa da parte da oposição, é isso que eu pensei que estava a falar para o PS, eu também achei que a líder do PS fez lá um circozinho. Estava eu a dizer, era útil, digo eu, em favor da racionalidade do debate político, que houvesse uma diminuição da temperatura das oposições, como aqui se, aliás, se manifestou imediatamente, em favor do debate público, porque quem vir em diferido, presumo que isto ainda está gravado. Está e fica bastante tempo. Ninguém se pode queixar que não vê. Poderá ver que se há coisa que ontem o Presidente da Câmara demonstrou não foi cansaço, mas, por outro lado, uma grande serenidade. Uma grande serenidade e uma grande assertividade e clareza na resposta às perguntas da oposição e do PS também. De uma grande clareza. O caso paradigmático... Francisco, não será aqui o caso do copo meio cheio e meio vazio? Sim, onde a Mariana e o Carlos veem cansaço, tu vês serenidade. Eu não tenho aspiração a ter o ponto de vista de Deus. Não é uma das minhas aspirações. É o meu ponto de vista, evidentemente, mas penso-me que é um ponto de vista razoável, que qualquer pessoa mediana
com qualquer pessoa mediana, poderá concordar se vir a Assembleia Municipal agora que está gravado. O caso paradigmático é, de facto, as fugas nos coletores das Águas do Norte, que a Mariana diz que a Mariana e a CDU agitou com enorme excitação, criticando violentamente a Câmara, como agora a Mariana fez, dizendo que não é possível atirar para as águas de Portugal, as águas do Norte, a responsabilidade pelo falhanço daqueles coletores. Bom, primeiro, uma coisa óbvia que é para ficar já resolvida. Não disse isso. Disseste, Mariana, Não disse. Não disse. Mariana, Eu disse, não é possível que se diga que as águas do Norte fazem ouvidos moucos e não se fazer mais nada. Foi o que eu disse. Mas Mariana, depois vais ver que isto muito também bem. vai ficar gravado. Mariana, está aqui, preciso Isto também velhos, vai ficar gravado. Eu tenho um truque Sim. velho tirado da Exato. faculdade, consigo registrar com Exatamente. relativo rigor Mas aquilo que depois dizem vamos por ver escrito. E não nos Não peçam estará agora que gravado. façamos Um regressar à rewind, gravação. Não, um rewind. Isso ficou para outra altura. Quer dizer, esta excitação à volta deste assunto, que é grave, no sentido em que as águas do Norte não terem um cuidado de isolarem, fazerem a manutenção e terem o cuidado adequado com os seus coletores. Porque nem sequer estamos a falar de empresas privadas. Nem sequer estamos a falar de exploradores ultracapitalistas que lançam os seus dejetos maltratados para a bacia hidrográfica do Ave. Nem sequer é isso. Estamos a falar de uma entidade de capital exclusivamente público que está a maltratar, está a prestar um mau serviço à população. E, portanto, a Câmara Municipal de Guimarães não tem nenhuma responsabilidade nisto. Não foi um coletor da Vimágua que rebentou, não foi nada que diretamente dependesse da Câmara Municipal de Guimarães, que a Câmara Municipal que se pudesse acusar a Câmara de incúria, de falta de sentido de responsabilidade. Não foi a Câmara. É a Mas a Câmara não pode exercer A influência. seguir, essa é a segunda parte. A Câmara pode, deve e tem exercido. O Presidente da Câmara disse com toda a E tem clareza. feito com a intensidade que seria de Tem, esperar. António. Claro que as oposições dirão Como é sempre que não. sabes? Mas como é que sabes que tem? Oh, Mariana, a questão sei, é essa, é que nós sei não sabemos. porque eu, ao contrário de ti, presumo que no debate... Presumes, não sabes, presumes. Bom, é o que eu digo, eu não tenho Exato. ponto de vista de Deus, ao Exatamente. contrário de Vossa Excelência, eu apenas sou Exatamente. capaz de presumir e não sou capaz de afirmar... Só que eu, enquanto com- guimaranense, tinha direito de saber o que é que a Câmara Não, fez. oh, Mariana, eu não consigo... Acabando de se candidatar à Capital Verde Europeia. Mariana, eu não posso dizer com garantia inviolável da omnisciência integral do todo o conhecimento, passa a redundância, que as coisas foram assim assado. O Presidente da Câmara disse com todas as letras, e é conhecido, que tem informado, tem debatido, tem confrontado insistentemente as águas do Norte para estes incidentes. Agora, não pode demitir o Conselho de Administração das Águas do Norte. Apenas pode politicamente intervir no sentido do poder da palavra, quer discreta, quer menos discreta. E já ontem o fez. Ontem o Presidente da Câmara disse com todas as letras... Porque a CDU perguntou, não disse sim. antes. Aliás, se a CDU não existisse, eu acho que o Presidente da Câmara Não, nem porque, sequer se lembraria... Não, desculpa, as nem sequer descargas se foram no dia lembraria. anterior e nós não ouvimos uma única palavra da Câmara sobre as descargas. No Rio de Seio, Mariana, com o Ria não Branco. compete ao Presidente da Não é? Câmara, cada vez que há uma descarga, compete à CDU. Pois, compete à CDU. exatamente, A CDU exatamente, compete, porque exato. está na oposição, não E tem a ninguém Câmara não eleito na compete Câmara. dar explicações. Não compete dar explicações. Não compete é à Câmara, de cada vez que há um problema com as águas do Norte, fazer um comunicado público no dia seguinte, ou no mesmo dia, talvez, ou até na mesma hora, ou talvez no mesmo momento, a dizer que as águas do Norte de Portugal são incompetentes, são incapazes e têm-se portado mal não só com Guimarães, aliás, e com a bacia hidrográfica do Ave. Quer dizer, não compete à Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem que intervir institucionalmente. Lá está. Numa primeira fase. E, claro, as oposições, eu não digo mal pelas oposições fazerem comunicados e dizerem, serem mais vocais. Não digo mal, não acho mal sequer. Acho que é o que é normal, é o que decorre dos seus deveres, aliás, nem sequer dos seus direitos. Mas agora, dizer que não se fez nada, que a responsabilidade é da Câmara, quer dizer, como é que se pode aceitar? Lá está, este excesso de temperatura, quando se diz que a responsabilidade é da Câmara, quando a Câmara não tem diretamente nada a ver com o assunto. A responsabilidade não é diretamente da Câmara.
Quem é a responsabilidade da gestão do território? A responsabilidade Quem é a responsabilidade da candidatura à capital verde em que os recursos hídricos foram que tiveram a menor pontuação? É da sabes mãe disso, terra. não sabes? É da mãe terra. Sabes disso, é não da sabes? mãe terra. Pois, é Não, só quer dizer, E eu queria lembrar que também não é? está cá o Carlos Caneja Não, eu Amorim. vou falar ao Carlos. O que eu quero dizer é que este argumento, tudo o que acontece em Guimarães de mal é de responsabilidade da Câmara, é obviamente um absurdo. Por isso Tudo o que acontece de bem é da responsabilidade da Câmara. Tudo o que Também. acontece de mal, a Câmara não tem qualquer responsabilidade, eu não disse, nem tem que Mariana, nem tem que trabalhar não para é preciso corrigir. fazer rewind para se perceber que eu não disse nada verdade, disso. Pois Muito é, bem. só O que eu disse é que também é não disse o que tu disseste. absurdo dizer que tudo que acontece mal, incluindo o que se passa mal com as águas do Norte, Mas no eu meu não caso, disse nada disso. que é o questão é caso que é essa. destas rupturas, é da responsabilidade da Câmara. Porque não é. A Câmara tem que agir a posteriori, tentando obrigar as pessoas a prever as novas circunstâncias, mas não pode, evidentemente, ser responsabilizado diretamente por uma circunstância destas. Haveria mais coisas a falar. Não tenho dúvidas que haverá, há momento mas fica para uma para a nova segunda ronda, ronda. porque por agora eu acho que o Carlos já tinha um bocado mais que uma vez manifestado interesse de intervir. Tinha, António, porque de facto eu registro que por estes dias é brilhante no PS falar devagar e de forma serena é o suficiente. Por estes dias brilhantes, remete-me para um líder parlamentar do PS. Talvez, porque consegue-se dizer... Hoje estou espertinho, cheguei lá depressa. Por estes dias consegue-se transmitir o superpoder do atrevimento, que dizem que é o único superpoder que o Donald Trump tem, que de dizer algo gravíssimo, mas com um olhar inteligentíssimo. Não é que não carece de haver aqui o síndrome de Deus de que apelou Francisco, de conseguir ver de cima tudo, nem aquilo que Nietzsche dizia de ver o outro lado da esquina, no fundo, antecipar o que vai acontecer e o que está do outro lado, para nós percebermos aquilo que a Mariana até agora numa pergunta que fez ao Francisco, resumiu, que quer dizer, o Francisco não afirmou, mas disse que o que é aqui da Câmara Municipal está tudo bem, presumimos que está ótimo. O que é das Águas do Norte é uma tragédia porque tem que ser a culpa deles. Exatamente. Quer dizer, achei interessantíssimo esta destrinça retórica que o Francisco Estou a faz, perceber, mas quase no plano do jurídico, que demonstrou aqui que é um excelente jurista, porque estabeleceu aqui duplas presunções bastante interessantes. Mas bem construído e percebo o que o Mas Francisco... entre essa diferença entre afirmar e dizer, imagino que a esta hora quem nos segue estará Deve estar um bocado em curto-circuito. Porque Mas tudo bem. o Francisco não o afirmou expressamente, mas do que disse subentendeu-se, como é lógico. Subentendeu-se que o que está mal, a culpa é do inimigo externo chamado Águas do Norte, e o que está bem, a culpa é a Bimágua, que é genial e que antecipa tudo, e até onde há um furinho, eles já lá estão antes de surgir o furinho. Portanto, é magnífico. Portanto, isto resume basicamente aquilo que... Magnífico, não, mas muito bom. Lá isso será. De facto, a Assembleia Municipal também espelha um bocado isto, que é... perante situações gravíssimas, o Partido Socialista, das duas uma, por vezes opta pelo silêncio ou, por outras vezes, opta por silenciar a voz, como eu disse há pouco, uma voz que se levanta em nome do superior interesse de Guimarães. Esse não pode ser o caminho. O Partido Socialista, inclusivamente esta semana... Ficar confuso. Que voz é que o Partido Socialista silenciou? O Partido Socialista não pode silenciar. Quando há ataques permanentes contra o superior interesse de Guimarães, cala-se e silencia-se. Desta vez, eu até elogiei... Silencia-se ou silenciar? Não, silencia-se ele próprio, porque o Partido Socialista, eu presumo que, e tenho a certeza que é construído de pessoas inteligentes. Portanto, eles veem o que está... Criticou o governo esta semana. Francisco, se me permitis, eu chegava aí. O Partido Socialista esteve muito bem esta semana quando emitiu um comunicado, tardou, mas veio, um comunicado em que claramente diz que está mal o Governo se retirar competências a nível judiciais a Guimarães. Mas, como eu disse, deveria ter feito mais cedo para outras temáticas. E eu elogiei e escrevi sobre isso numa rede social, de que, de facto, a Comissão Política do Partido Socialista esteve bem, porque política também é isto. Isso é o que destrói muitas das vezes o que se passa na Assembleia Municipal, em que cada um se enfia na sua caverna, em que cada um, no fundo, se transforma numa luta partidária, taco a taco, em que um diz mal do outro, o outro diz mal, por sua vez, da parte contrária, e, no fundo, esquece-se um bocado ali do superior interesse de Guimarães. A democracia tem que ser uma luta, claramente, entre diferentes protagonistas, porque senão voltamos à lógica da União Nacional. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que no plano ideológico e de ideias para o país ou para o Conselho, de facto deve haver divergência e cada um deve apresentar as suas ideias. Agora,
nas questões mais casuísticas, que têm a ver, inclusive, às vezes, com sem noções ideológicas, que é questões pragmáticas, optar por estarem-se a atacar um ao outro, para mim, quem sai a perder é Guimarães. Para mim, isto é claríssimo. E não perceber isto, inclusivamente, eu até entendo, mas isto é uma visão muito minha, que ao contrário do que se pensa, perdão, o atacar-se uns aos outros, inclusive a própria oposição ou o poder, não sei se isso terá os ganhos eleitorais que se pensa ter. Eu acho que isso é muito putativo, é muito hipotético, porque, de facto, a população está atenta àquilo que se diz. E se o que nós temos para oferecer é desconstruir aquilo que existe, não é construir, não é apresentar soluções, claramente quem está a observar sente que é curto. E quando é curto, não chega. Francisco Teixeira. Não, a outra questão, o Carlos já abordou lateralmente, mas eu, como vi e tomei uma excelente atenção da intervenção ontem do PSD na Assembleia Municipal sobre justamente a questão da proposta do juiz-presidente da Comarca Judiciária de Braga, no sentido de retirar o juiz central criminal de Guimarães para Famalicão, não posso dizer que a intervenção do líder parlamentar do PS na Assembleia Municipal ontem foi, de facto, uma mistificação e uma deturpação integral daquilo que tem sido a postura do PS relativamente a este caso em concreto, da questão judicial em Guimarães e também do PS. Mas particularmente a Câmara Municipal de Guimarães. Mas porquê a mistificação, Francisco? Por uma razão muito simples. Se há circunstância em que a Câmara Municipal de Guimarães foi absolutamente previdente, em que foi assertiva, ativa, em que planeou e fez tudo o que devia ter feito do ponto de vista operacional, do ponto de vista político, do ponto de vista do planeamento, da antecipação, foi justamente no que diz respeito ao Campos da Justiça. Vale a pena dizer que a Câmara Municipal de Guimarães já encomendou o projeto, eu tenho o projeto pronto, para o Campos da Justiça em Guimarães, que eu pensei que eu já estava a falar pela questão da SIAS. Porquê é que optaste pela questão do Palácio de Justiça? Enfim, sabes como é? Não se pode abarcar o mundo com as pernas. Não se pode abarcar o mundo com as pernas. Cada coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Dividir para entender melhor. Soubeste pescar. Dividir e entender para poder entender melhor. E se há tema em que a Câmara de Guimarães e o Presidente da Câmara agiu bem, foi neste caso. Porque antecipou, porque sabia-se e sabe-se que as condições das varas mistas que assumiu não são exatamente as melhores. Antecipou, previu, planeou, mandou executar, tem tudo pronto, e quem está a falhar neste momento na otimização para a qual a Câmara de Guimarães deu todos os passos antecipadamente, quem está a violar o contrato é o Governo. Não é o Governo do Partido Socialista. Não é a Câmara Municipal de Guimarães. Bom, e é absolutamente impressionante que o líder do grupo parlamentar do PSD venha dizer que este é mais um exemplo em que a Câmara de Guimarães não é capaz de prever o futuro, não é capaz de planear, não é capaz de antecipar os problemas, porque foi exatamente este o caso em que foi planeado. Por último, vale dizer que o argumento principal do juiz-presidente da Comarca Judicial de Braga é de uma falácia para a proposta. Vale a pena dizer que isto é uma proposta. E que é a proposta de retirar o juiz central criminal de Guimarães para Famalicão. É uma proposta do juiz-presidente da Comarca Judiciária de Braga, que esta proposta já foi rejeitada informalmente, porque o Presidente da Câmara deu ontem, eu ouvi, já foi rejeitada pela Ministra da Justiça. A Ministra da Justiça disse ao Presidente da Câmara que essa proposta não seria atendível. Isso foi dito ontem, numa chamada telefónica. Isso foi dito ontem, ubi et orbi, está gravado. Portanto, esse assunto está resolvido e vem o líder parlamentar do PSD, apesar disso, fazer disto um caso. Para concluir, o argumento o argumento, que é um argumento de facto estranhíssimo. É um argumento estranho porque não faz sentido nenhum, porque é um argumento absurdo. O principal argumento do juiz-presidente do Tribunal Judicial de Braga para sair de Guimarães, o juiz central criminal... Não é um absurdo intencional. Eu vou-te dizer porque é que acho que é um absurdo intencional e já te vou dar a minha dica. Vou-te surpreender. O juiz central criminal é de que 25% das ações, não é? do serviço judicial no juiz central criminal de Guimarães, 25% é de Famalicão.
Ora, se 25% é de Famalicão, 75% é do resto, sendo que de Guimarães é quase 45%. Ora, que sentido faz, com este argumento, se 25% é daqui e 75% é dali, retirar dali que é 75, para aqui, que é 25? É um argumento absurdo. Por isso é que eu queria... Carlos, eu já vou ir antes de ir à Mariana. Sim, vais concluir. Nova. E vais concluir. Que é o líder do grupo parlamentar do PSD dizer com todas as letras que o presidente da Comarca Judicial de Braga quis passar, no fundo, simplificando, passar a mão pelo pelo aos autarcas e à população de Famalicão, que tem esta reivindicação há já algum tempo, sendo que os autarcas de Famalicão, até há pouco tempo, eram liderados pelo líder da distrital do PSD. O líder da distrital do PSD, que é um vice-presidente de Guimarães. E, portanto, eu pergunto mesmo do ponto de vista político, se não há uma articulação política do PSD distrital de Guimarães para retirar o juiz central criminal de Guimarães para Famalicão, com o conluio de gente do PSD de Guimarães. É esta a pergunta que fica no ar. Essa é uma pergunta forte que envolve uma acusação. Não é uma acusação, é uma pergunta. É uma pergunta, sim, claro, e acho que deves. A pergunta, eu quero que a pergunta fique clara. A pergunta é esta. O líder do grupo parlamentar do PSD disse isto, que o presidente da Comarca Judicial de Braga estava a responder às exigências, aos pedidos dos autarcas e da população de Famalicão. Ora, os autarcas de Famalicão eram liderados até há muito pouco tempo pelo atual líder da distrital do PSD. E, portanto, o atual líder da distrital do PSD é um dos principais instrumentos de lobbying político, no bom sentido da palavra, para que o juízo central criminal saia de Guimarães, que vá para Famalicão, sendo que ele tem na equipa dele da distrital gente de Guimarães. Vou pedir à Mariana a benevolência dela para deixar o Carlos encerrar este assunto. Eu acho pronto, o Francisco quis lançar aqui a polémica e percebi porquê. Mas aqui acho que peca claramente por defeito, porque vejamos, e é fácil de o dizer, vejamos, quem decide esta questão é o Governo Nacional da República. Quem vai decidir se transfere ou não transfere. Porque, não sei se repararam, estou a falar de uma forma serena e calma, estou a imitar aqui o meu amigo Eurico Brilhante Dias. E então, se é o Governo da República que decide, quem é que está nesse Governo? O Partido Socialista Nacional. Quem é que apoia este Partido Socialista Nacional? O Partido Socialista de Guimarães. Eu não me passa pela cabeça que, se o Governo optar por retirar estas competências ao Tribunal de Guimarães, foi o PS de Guimarães que apoiou essa decisão. Não, mas o Governo já disse que não vai passar. Já disse que o Governo já disse que não retirará. Francisco, aí veríamos, no facto, o Partido Socialista de Guimarães a lutar contra os superiores interesses de Guimarães. Eu nem coloco essa hipótese porque sei que não é verdade. O Partido Socialista de Guimarães são pessoas que gostam de Guimarães como eu. Porque eu não posso usar o argumento de Francisco só porque numa fotografia estão 10 e um é o culpado somos 10. Não faz sentido, Francisco. Não faz sentido. Tu sabes muito bem, o Francisco sabe muito bem que é uma questão de lugares formais. A distrital do PSD é a mesma coisa que a distrital do PS. Há lugares formais, cada um tem as suas representações e cada um está lá num órgão coletivo, mas cada um representa depois também a sua comunidade. E tentar usar isto para atacar politicamente não me parece bem. O moderador do programa e provavelmente quem nos chega agradece à Mariana a paciência que teve esperar algum tempo para... Compensada. Mariana, queremos ouvir-te sobre a Assembleia Municipal. Eu acho extraordinário que tínhamos começado, que o Francisco Teixeira tenha começado a dizer que há uma excitação pré-eleitoral e que faça uma intervenção destas sobre o campo de justiça. Mas pronto, isto só demonstra que realmente vamos ter 2 anos muito férteis em Guimarães destas acusações e desta excitação pré-eleitoral que se viu lá na Assembleia e que se continua e que se transpõe aqui para o programa e com certeza para os artigos, na comunicação social. Eu gostaria só de deixar aqui 2 coisas muito rápidas. As águas do Norte contribuíram aí muito para despoluir o Rio Ave. E isto o Sr. Presidente da Câmara sabe. O PS sabe, nacional e local. Mas, como é óbvio, tem as suas dificuldades e tem os seus erros, e não sou eu que vou defender as estruturas públicas, até porque estou sempre a questioná-las e sempre a levantar questões sobre o seu trabalho e, sobretudo, sobre a falta de recursos
humanos e materiais para poder trabalhar. E aquilo que eu disse aqui hoje, e que me parece que deve ser dito também ao Sr. Presidente da Câmara, é que o Sr. Presidente da Câmara disse que as águas do Norte fazem ouvidos moucos. Foi o que ele disse. Quando na última Assembleia, em fevereiro, tinha dito que a Câmara ia conversar com as águas do Norte, iam dialogar sobre este problema do coletor de Brito. E quando chega ali, quando se lhe pede explicações, o Sr. Presidente, não sou eu que lhe vou ensinar a dar as explicações aos eleitos, mas devia dizer, olha, eu conversei, como disse, eu liguei à Ministra da Justiça e ela disse-me que até não vai concordar com esta opinião. Mas não, o que disse foi, as águas do Norte fazem ouvidos moucos e assim não dá, a culpa não é minha e nós temos é que atirar a culpa para quem provoca estas contraordenações ou estes crimes. Foi esta a resposta que o Sr. Presidente deu para o Tribunal. Deu de uma forma, deu uma explicação muito mais desenvolvida, que reuniu, que falou com a Sra. Ministra ao telefone, que a Sra. Secretária de Estado anterior até se esforçou muito e tem um grande trabalho. E depois, para a questão do crime ambiental, chutou para canto. Foi aquilo que aconteceu e é esta a minha crítica, porque todos têm culpa e o Sr. Presidente da Câmara não se pode demitir do que acontece no seu território, quer seja de uma empresa privada, quer seja de uma empresa pública. E acho que isto da poluição dos recursos hídricos ficou claro. Quanto à questão do Tribunal, e que ontem também foi colocada esta questão por parte da CDUE, e que o Francisco trouxe aqui hoje, é que já existe um projeto pronto, ou seja, alguém o pagou. E se isto agora, se o Campos da Justiça não for construído em Guimarães e for construído em Famalicão ou em Braga ou onde quer que seja, como é que vai ser? Quem é que vai pagar este projeto? Este projeto vai ficar para quem? É o Governo que o paga ou é a Câmara que vai ficar com a despesa? Esta foi uma das questões que se colocou. Porque isto também tem interesse para os vimaranenses. Claro que não vai ser é? a Câmara que vai ficar com a despesa, Mariana. Exatamente. E por isso, com a compra do Tribunal da Relação. E por isso é que vir dizer que falou ao telefone com a Sra. Ministra da Justiça, como falou ao telefone com a Sra. Ministra da Saúde, como falou ao telefone com não sei quem, que é sempre a mesma desculpa, ou fala ao telefone, ou vai reunir no dia a seguir à Assembleia. Isto tem sido os argumentos. Ou falou ao telefone, ou no dia a seguir já tem uma reunião marcada. Menos com as águas de Portugal, pelos vistos. E com o Ministério do Ambiente para saber realmente o que é que se passa com a poluição dos recursos hídricos em Guimarães. E por isso, a questão aqui é, muito bem, continuamos cientes que a Câmara continua a querer o Campos de Justiça para Guimarães e por isso vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance, nem que seja falar ao telefone. Mas isto vem de 2019, tal como a hemodinâmica também demorou 5 anos, nós também temos tempo, não é? Vamos andando, porque a renda que se paga ali são 32 mil euros por mês e isto não me parece que esteja a preocupar o Governo, que é PS, e a Câmara, que é PS. E por isso estamos aqui num caminho que me parece muito difícil para Guimarães. Quer ir para o outro lado, acha que o Governo está atrasado e dizes que isto desde não preocupa a Câmara. 2019 que andamos nisto e de repente saem outras notícias e ficamos sem perceber se vai ou não abrir, se vai ou não construir, como é que vai correr. E por isso há aqui um conjunto de questões que não foram respondidas na Assembleia, questões até muito sérias, que eu considero a questão com o Paulo, o senhor deputado Paulo do CDS, Paulo Peixoto, colocou sobre a segurança dos terrenos e dos solos, que também teve uma resposta lamentável, não é? E por isso acho que há aqui questões sérias que afetam os vimaranenses no seu dia-a-dia, que o Sr. Presidente se recusa a responder e perde tempo, do pouco tempo que tem, perde tempo ou a falar com calma, como hoje já aqui se disse, mas isso cada um fala como quer, não é? E por isso há aqui, porque também sabe falar rápido. Mas também sabe falar rápido o Sr. Presidente e sabe gritar, que é um outro pormenor que para mim é de desrespeito. Como dizia ontem o deputado, lá para o fim. Exatamente. Mas ontem não estava muito para aí virado. Ontem usando um termo muito popular, estava a gozar o prato ontem. E por isso a questão é que aqui nós estamos a verificar
que vamos ter 2 anos muito difíceis, em que metemos todas as oposições dentro do mesmo saco. Eu não vi excitação nenhuma da parte da CDU em relação a absolutamente nada. Eu vi perguntas sérias e perguntas concretas sobre o que acontece no território vimaranense que não têm respostas. E não têm respostas hoje, nem têm respostas há muitos meses atrás, que foram colocadas e que não se resolvem. E por isso há várias questões que têm que ser levantadas e que têm que ser seriamente justificadas, e não acontece, porque vai-se aqui por uns caminhos de populismo, de elevadores sociais, de questões que não interessam, não é? Para se não responder àquilo que é mais concreto e que diz respeito a cada um de nós. Muito rápido, em 30 segundos para cada um, o último tema, mas é mesmo, tem que ser mesmo rápido. O meu relógio vai estar avariado, António. António, eu queria dizer que, para mim, o tema da Centro da Hemodinâmica ou do Tribunal do Campo da Justiça não é igual à questão do CIAS, porque eu entendo que a Câmara Municipal no Centro da Hemodinâmica, enquanto ao Tribunal, é a minha opinião pessoal. CIAS, Centro Internacional de Arte José Guimarães. Eu aqui direi sempre o que penso, independentemente de concordar ou não bater certo, digamos, com a posição oficial da Conselhia do PSD de Guimarães. Eu aqui entendo que no Tribunal o Presidente e a Câmara Municipal esteve bem, porque inclusivamente já cumpriu a parte do acordo, que foi o terreno, a cedência do terreno para a construção. Quem não está a cumprir o contrato celebrado é o Governo Central, que por acaso é do Partido Socialista, mas não é isso que interessa para aqui. Portanto, nós temos que apontar o dedo ao Governo e não à Câmara Municipal. E, portanto, onde eu entendo que a Câmara Municipal aqui está a falhar redondamente é na questão da transferência no fundo, da governação, que embora já é do Ministério da Cultura, para as instâncias centrais do Ministério da Cultura, da questão do castelo, do Paço dos Duques e do Museu Alberto Sampaio, em que, quando o PSD defende que, de facto, aqui a questão tem que ser, Guimarães tem que ser respeitado e tem que ficar, pelo menos cá, parte das verbas, e tem que, de facto, Guimarães ter algum poder sobre essa gestão desses três sítios especiais, quer para os vimaranenses, quer para Portugal, nós vemos o PS a desvalorizar essa posição do PSD. Porque, como eu digo, isso prejudica Guimarães fazê-lo. Não faz sentido nenhum. Portanto, não faz sentido Paulo Lopes Silva insistir. Inclusivamente foi ele que deu ontem a informação novamente ao Presidente da Câmara, como eu constatei. Diga que foram eles que acabaram com a Fundação. Diga que foram... A Fundação já acabou lá atrás. Inclusivamente, como o Paulo Lopes Silva sabe, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa preparada, é um bom vereador da cultura, sabe, a própria Constituição da própria Fundação da cidade de Guimarães, capital europeia da cultura, não foi feita da mesma forma que foi feita de Lisboa e Porto. Não foi feita já a preparar que seja o Estado Central a suportar parte dos custos, como tinha que ser, de manutenção das estruturas que são criadas no âmbito das capitais europeias da cultura. Portanto, o que eu entendo e defendo é que o Partido Socialista se junta à voz do PSD nessa matéria. Muito bem. Francisco Teixeira, para concluir mesmo. Não, eu acho que o Carlos introduziu aqui um novo tema, só quero dizer, são duas coisas diferentes. Uma coisa é... o facto de, no processo, no pacote de descentralização, a gestão dos monumentos nacionais da Colina Sagrada, dita Colina Sagrada e da Oliveira, a colegiada, não passarem para a Câmara Municipal de Guimarães, era absolutamente necessário que passassem. A Câmara disse isso, e disse isso não disse hoje, já disse há muitos anos, portanto não percebo a crítica. Outra coisa é o CIAS, são coisas completamente diferentes. Aliás, eu até tenho pena que o Tiago Laranjeiro, que já foi aqui nosso camarada aqui neste debate, não tenha tido uma intervenção tão clara quando podia e devia ter tido naquele assunto. Aí, o CIAS, a coisa é outra. Muito bem. Mariana Silva, não sei se ainda tens mais algum Não, assunto, era mesmo só para falar aqui também do pacote de descentralização no que diz respeito aos espaços museológicos, e que a CDU sempre foi contra, e claramente nós não concordamos com a passagem das responsabilidades, quer seja da educação, da cultura, da saúde, da ação social, para os municípios, porque hoje os Passos Duques e o Castelo, principalmente os Passos Duques, são um dos museus mais visitados do país e onde geram bastante receita, e por isso não é por acaso que o Estado quer ficar com a responsabilidade para eles e com os lucros. Mas isto estava tudo enviesado, porque a questão da Câmara querer ficar com estes espaços museológicos pode agora ser uma sorte porque está cheio de visitas, mas pode, aqui no futuro próximo, ser uma grande despesa. Sem pensar numa obra que será necessário fazer no Paço dos Duques e que será uma obra substancial. Exatamente. Veremos como será realizar isso. Mesmo já tendo ultrapassado o nosso tempo, eu não
Não sei se mais alguém ainda quereria fazer mais alguma intervenção. Se não, ficaríamos mesmo por aqui. Não, eu queria fazer os 20 segundos finais, António. 20 para dar o destaque para a intervenção do cidadão que esteve presente na Assembleia Municipal ontem, em que ele defendeu a ideia da democracia participativa e tocou num dos temas que eu acho que de facto se aplica esse princípio e que é reabrir a questão do AVPAR, da via do AVPAR. A via do AVPAR tem que se reabrir essa questão, porque, ao contrário do que foi dito pela líder parlamentar do PS e pelo Sr. Dr. Domingos Bragança, não é a quantidade de vezes que se fala de um assunto que tem que ver com a qualidade da forma como se trata do assunto. Eu, como sabem, sou claramente contra que se faça a via do AVPAR e entendo que deve ser um assunto que deve ser reaberto. Mariana Silva, o último assunto que queres ainda trazer, que achas que merece só porque eu fui visitar, rapidamente o Chico Handball, conhecer melhor o projeto, já conhecia algumas das questões, sobretudo os projetos da sustentabilidade e descarbonização. Ontem fui conhecer os outros projetos que têm e eu acho que aqui no nosso programa nós devíamos também discutir desporto e o desporto em Guimarães, o caminho que leva, as dificuldades que sente e, sobretudo, a valorização para a população, sobretudo para a população mais jovem, que beneficia muito com estes clubes. E a produção do Guimarães em Debate agradece a sugestão e vai-te levá-la na devida conta, porque por hoje já concluímos o tempo que tínhamos disponível para mais este tempo de reflexão sobre Guimarães. A promessa que voltaremos de 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora, é mesmo o desejo de uma continuação de um fantástico fim de semana.